No episódio de hoje vamos conhecer a história completa do General Grievous, um dos grandes antagonistas no período das Guerras Clônicas. Afinal, como ele se tornou um ciborgue, qual a sua origem e por que ele tinha aquela tosse que não acabava nunca. Para saber tudo isso e muito mais, aperte os cintos e vem comigo. O Grievous que conhecemos em A Vingança do Sith é apenas uma parte de sua vasta história. Até aquele ponto, muitas coisas já haviam acontecido em sua vida. Então vamos voltar para o início de sua história, quando ele ainda era conhecido como Kimain Jai Shilao. Ele era da espécie Kalish, nativo do planeta Kali, localizado nas regiões desconhecidas da galáxia. E desde sua infância, ele idolatrava os senhores da guerra de Kali, ao vê-los retornarem para seu vilarejo com os espólios de guerra dos povos conquistados. Com o tempo, ele teve uma rápida ascensão a esse posto, tornando-se um temido senhor da guerra. Shilao aprendeu diversas táticas de batalha durante a guerra de Kali contra os Yamri, uma espécie de insetos gigantes. Eventualmente, ele acabou desenvolvendo uma vingança pessoal contra a República Galáctica, já que eles haviam apoiado seus inimigos. Ao longo de sua vida, Shilao derrubou nações, matou reis e assassinou lendas, fazendo com que o interesse de Conde Dooku e Palpatine despertassem ao verem seu potencial em liderar seu povo na guerra contra os Yamri. Depois da guerra, o guerreiro Kalish embarcou em conquistas por toda a galáxia, mas logo ele percebeu que os protetores da República, também conhecidos como a Ordem Jedi, eram quase invencíveis em duelos, graças às suas habilidades sobrenaturais que eles chamavam de força. E desde esse dia, seu ódio pelos Jedi começou. Em uma tentativa de superar seus rivais Jedi, Grievous escolheu se tornar um ciborgue, recebendo seus aprimoramentos cibernéticos ao longo do tempo. Foi nessa época que Grievous teve seus primeiros contatos com os Sith, por já estarem pesquisando justamente sobre indivíduos ciberneticamente aprimorados. Os Sith ofereceram a Grievous essa transformação. Ele então deu início às suas diversas atualizações cibernéticas para aumentar suas habilidades de combate, tornando-se um guerreiro ainda mais ameaçador e poderoso. Sendo assim, ele sacrificou quase todo o seu corpo físico, tornando-se um ciborgue assassino. Após um acidente de nave que quase o matou e destruiu a maior parte de seu corpo original, ele foi praticamente reconstruído com partes cibernéticas, mantendo apenas uma estrutura orgânica vital. O guerreiro Kalish aceitou a cirurgia emergencial oferecida por Conde Dooku, que na verdade foi o responsável pela queda de sua nave. No entanto, Dooku disse a ele que um Jedi a havia sabotado, fazendo com que o seu ódio pelos Jedi crescesse ainda mais. Depois dessa metamorfose, Grievous se tornou mais máquina do que alienígena, com sensores embutidos que o permitiam tocar e sentir. Vale lembrar que essa tecnologia usada para salvar Grievous com a que foi usada em Anakin Skywalker algumas décadas depois. Além de todos os reparos e melhorias feitos sob a supervisão de Dooku, os cientistas geonosianos alteraram algumas áreas do cérebro de Grievous sem o seu conhecimento. Isso fazia com que ele se tornasse um lutador mais rápido e inteligente, graças a uma programação de combate que auxiliou em seu treinamento. Alterações em seu nível de coordenação o ajudariam a lidar cada vez melhor com seus novos implantes cibernéticos, além de um aprimoramento em sua visão. Sem contar que seu temperamento se tornaria cada vez mais agressivo. Uma prova disso, o massacre que Grievous promoveu logo após a sua ressurreição, despertando e matando todos os guardas que estavam presentes no local. Desde seus tempos como Senhor do Crime, Grievous sempre teve uma tradição pessoal: colecionar as armas de seus inimigos derrotados, como um museu de suas conquistas e feitos de batalha. Ao concluir sua transformação, ele receberia um sabre de Dooku, que havia pertencido a um antigo amigo. Mal sabia ele que isso daria início a uma vasta coleção de sabres de luz, já que Grievous construiria sua fama como um exterminador Jedi implacável durante os períodos das Guerras Clônicas. Antes disso, Grievous iniciou seu treinamento sob a tutela de Dooku, ao mesmo tempo em que ele instruía seus guarda-costas Magna Guards.
os ensinando diversas técnicas de combate para enfrentarem os Jedi. Além disso, Grievous os presenteou com capas tradicionais Kalish, como uma homenagem a seus guardas originais, remetendo à sua ancestralidade e às tradições guerreiras do planeta Kali. Enquanto Grievous alegava que sua forma antiga não passava de uma carne fraca, ele mantinha vários lembretes de sua antiga vida. Mesmo em sua forma como ciborgue, Grievous mantinha sua capa Kalish, assim como sua máscara tribal, como uma maneira de manter suas origens, talvez subconscientemente tentando se diferenciar dos droids. A própria comparação entre ele e essas máquinas o deixava furioso, e esse era um equívoco que acontecia com frequência, sempre atormentando o general. Na época em que ele possuía sua fortaleza em Vazek 3, Grievous tinha várias estátuas que retratavam a progressão de sua vida orgânica para a de um ciborgue. Após a reconstrução de Grievous, tudo o que restou de seu corpo original foram seu cérebro, olhos, vários órgãos vitais, medula espinhal e uma pequena quantidade de carne Kalish vermelha que ainda podia ser vista ao redor de seus olhos. A armadura de Grievous, completa com pernas robóticas LX-44 e uma estrutura de pele sintética que protegia seus órgãos vitais, ficava atrás de costelas blindadas. Contudo, seus pulmões orgânicos estavam irritados com seus implantes e isso deu a Grievous uma tosse persistente pelo resto de sua vida. Embora ele não fosse Jedi ou Sith e nem tivesse conexão com a Força, Grievous era um duelista de sabre de luz habilidoso e implacável. Conhecido por seu ódio aos Jedi, Grievous matou diversos membros da Ordem ao decorrer da guerra e reivindicou seu sabre de luz como troféus e armas para serem usadas contra outros oponentes, sejam eles Jedi ou soldados clones. Your lightsabers will make a fine addition to my collection. O ciborgue era apelidado de Clanker Principal pelos clones da República. Clanker era um apelido pejorativo que os clones davam para os droids, e como eu já comentei, vocês podem imaginar como isso deixava Grievous pé da vida. Devido como seu papel como comandante supremo confederado, Grievous se tornou um dos alvos prioritários da República. E além de suas habilidades de combate, ele foi um grande estrategista militar que supervisionou várias campanhas durante as Guerras Clônicas, incluindo a Batalha de Kamino, onde ele falhou em interromper a linha de produção de soldados clones, e a Batalha de Datomir, onde seus droids massacraram as Irmãs da Noite, lideradas pela Mãe Talzin. Em 19 ABY, Grievous lançou um ataque ousado em Coruscant, a capital da República, resultando no sequestro do Supremo Chanceler Palpatine. No entanto, os Jedi tiveram sucesso em resgatar o chanceler enquanto repeliam os invasores separatistas. Após a perda de Dooku, Grievous e seu exército se esconderam nos territórios da Orla Exterior, e lá eles foram localizados pela Ordem Jedi, dando início à invasão do planeta Utapau, e um esforço final para dar um fim à guerra. Como resultado, Grievous foi finalmente morto por seu grande inimigo, o lendário General Kenobi. Exato, esse mesmo, obrigado. Em um duelo épico contra um dos melhores espadachim da galáxia, Grievous é derrotado, ironicamente por 5 disparos de blaster. A morte do general separatista marcaria o fim das Guerras Clônicas, mas como sabemos, também marcaria o início do período mais sombrio da saga, com a Ordem 66, que exterminou quase todos os Jedi, e claro, o início do Império Galáctico, que reinaria absoluto por décadas, oprimindo a todos na galáxia. Há quem diga que Grievous foi um vilão mal aproveitado nos filmes da trilogia prequel, e eu até entendo esse ponto, mas graças à série Clone Wars, conseguimos conhecer mais desse personagem e presenciar a sua importância na história das Guerras Clônicas. Desde seu nascimento, Grievous sempre viveu pela guerra e pelo combate, e olhando para trás, acho que a gente pode dizer que ele cumpriu seu papel. Mas e aí? Curtiu conhecer mais sobre o General Grievous? Então deixe seu like aqui no vídeo, e se você quiser ver mais conteúdos de Star Wars e histórias de personagens, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.